Era uma tarde quente em Goiânia. O sol já começava a descer lentamente, tingindo o céu com tons dourados, quando Zé Felipe estacionou sua caminhonete diante de um estúdio de gravação no centro da cidade. Ele não tinha ideia de que aquele dia ficaria gravado na memória. Estava ali para uma reunião com um produtor musical sobre um novo projeto, algo que pretendia lançar no próximo verão. O estúdio, conhecido por receber grandes artistas, tinha um corredor estreito que levava até a sala principal. O cheiro de café recém-passado se misturava ao som abafado de um violão sendo afinado ao fundo. Zé, usando boné para trás e camiseta simples, entrou cumprimentando alguns técnicos. Ele estava concentrado, mas não esperava que um detalhe mudasse sua tarde. Quando a porta do estúdio 2 se abriu, uma voz conhecida ecoou pelo corredor. Ele não precisava ver o rosto para reconhecer aquele timbre suave. Era Virgínia. Ela saía de uma gravação para um projeto publicitário. O vestido claro que usava balançava levemente enquanto ela caminhava, e o cabelo solto parecia brilhar sob a luz do final de tarde que invadia pelas janelas. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. Por um instante, o mundo pareceu parar. Zé, ela disse, quase num sussurro. Ele, que havia ensaiado 1000 vezes o que diria se um dia a reencontrasse, ficou sem reação. Sorriu, mas o sorriso foi tímido. Virgínia, que surpresa! O clima no corredor ficou pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela história que os dois carregavam, leve pela sensação de familiaridade que voltava sem pedir licença. Eles se encararam por alguns segundos, como se buscassem respostas nas expressões um do outro. Você está bem? Ela perguntou, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Tô, e você? Respondeu ele, desviando o olhar por um instante para o chão, tentando disfarçar a mistura de ansiedade e saudade. Ela assentiu com um sorriso discreto. O produtor que acompanhava Virgínia chamou-a de longe, interrompendo aquele momento. Ela começou a se afastar, mas antes de virar no corredor, olhou novamente para ele. Quem sabe a gente se fala qualquer dia desses, disse, sem esperar resposta. Zé ficou parado por alguns segundos, observando-a assumir pelo corredor. Sentiu o coração bater mais rápido, como se aquela breve troca de palavras tivesse reacendido algo que ele pensava estar enterrado. Enquanto caminhava até a sala de reunião, não conseguiu evitar que imagens do passado surgissem em sua mente, os risos, as viagens, as conversas até de madrugada. E, junto com as lembranças, veio uma pergunta insistente: será que ainda havia espaço para um recomeço? Ele sabia que aquele encontro não tinha sido por acaso. E, no fundo, sentia que talvez fosse apenas o primeiro passo para algo que estava prestes a acontecer. Naquela noite, já em casa, Zé Felipe não conseguiu se concentrar em nada. A televisão ligada exibia um programa qualquer, mas ele não prestava atenção. O celular repousava na mesa de centro, vibrando de vez em quando com notificações, mas nenhuma delas parecia tão importante quanto a lembrança de ter visto Virgínia mais cedo. Ele se recostou no sofá, com o violão no colo. As mãos começaram a dedilhar um acorde familiar, quase automático. Era a introdução de uma das músicas que ele havia composto nos tempos em que estavam juntos. A melodia soava como um reencontro com ele mesmo. Quem sabe a gente se fala qualquer dia desses. A frase dela ecoava na sua cabeça, como se tivesse sido dita há segundos. Depois de alguns minutos, ele pegou o celular. Abriu o aplicativo de mensagens, rolou a lista de contatos e parou no nome dela. O dedo ficou suspenso sobre a tela. Mandar uma mensagem seria simples, mas ao mesmo tempo carregava um peso. E se ela não respondesse? E se interpretasse mal? Decidiu esperar. Talvez fosse melhor deixar o destino agir mais uma vez. Do outro lado da cidade, Virgínia também não estava indiferente. Estava no quarto do hotel onde estava hospedada para a campanha que gravava. Sentada na cama, mexia no celular distraidamente. Em determinado momento, abriu o perfil dele no Instagram. Viu que ele havia postado uma foto no estúdio, provavelmente pouco depois de se encontrarem. O sorriso dele na imagem era o mesmo que ela conhecia tão bem, genuíno, mas com um toque de timidez. Ela suspirou, lembrando-se de como eles costumavam conversar sobre qualquer coisa, sem precisar de um motivo. E, sem perceber, ficou olhando para aquela foto mais tempo do que deveria. Na manhã seguinte, o acaso se intrometeu novamente. Um amigo em comum, Rodrigo, que trabalhava na área de eventos, organizava uma confraternização para alguns artistas e influenciadores locais. Ele convidou tanto Zé quanto Virgínia, sem saber, ou talvez sabendo muito bem, que os dois estariam presentes. Quando Zé chegou ao local,
um restaurante com clima intimista e iluminação suave. Percebeu que o ambiente estava lotado de rostos conhecidos. Cumprimentou algumas pessoas e foi até a mesa reservada pelo anfitrião. Minutos depois, a porta de vidro se abriu, para seu espanto, lá estava ela. Virginia vestia uma calça jeans e uma blusa de seda clara. Ao vê-lo, ficou por um instante imóvel, mas depois abriu um sorriso educado. Aproximou-se, e os dois se cumprimentaram com um abraço breve, mas carregado de uma estranha familiaridade. Então, o destino resolveu brincar com a gente de novo, disse ela, meio rindo. Ou talvez esteja tentando dizer alguma coisa, respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. A conversa naquele jantar começou tímida, falando de trabalho e amigos em comum, mas aos poucos foi deslizando para lembranças antigas. As gargalhadas surgiam naturalmente, como se não tivesse passado tanto tempo desde a última vez que haviam estado juntos assim. No final da noite, quando todos começaram a se despedir, Zé a acompanhou até o carro. Antes que ela entrasse, ele respirou fundo. Virginia, eu não sei se é cedo, tarde ou se não deveria dizer nada, mas eu gostei de te ver hoje. Ela sorriu de canto, evitando encarar diretamente. Eu também gostei, Zé. Ele abriu um sorriso, e naquele momento, teve certeza de que aquela história estava longe de acabar. Na manhã seguinte ao jantar, Zé acordou mais cedo do que o habitual. O sol ainda nascia e pintava o quarto com tons alaranjados. Ele estava com o celular na mão, rolando distraidamente as redes sociais, quando uma notificação inesperada apareceu, mensagem de Virginia. Bom dia, Zé. Queria agradecer pela conversa ontem. Foi bom lembrar que algumas coisas não mudam. Ele leu e releu a frase. Era simples, mas carregava mais significado do que qualquer texto longo. Com um sorriso no rosto, respondeu quase de imediato. Bom dia, Virginia. Também achei. É engraçado como certas coisas parecem que sempre estiveram ali, mesmo com o tempo passando. E, a partir dali, a conversa não parou. Nos dias seguintes, as trocas de mensagens se tornaram cada vez mais frequentes. Começaram com assuntos triviais, música nova, compromissos da semana, algum meme engraçado, e, pouco a pouco, foram evoluindo para temas mais profundos. Uma noite, já perto da meia-noite, ela enviou. Você já parou para pensar como certas pessoas entram na nossa vida no momento certo, mesmo que a gente não perceba na hora? Ele demorou alguns minutos para responder, não por falta de palavras, mas por querer escolher as certas. Já. E às vezes, essas pessoas saem, mas o universo dá um jeito de trazer de volta. O celular permaneceu silencioso por alguns instantes, até que a resposta dela surgiu. Talvez o universo esteja tentando nos dizer alguma coisa. Zé recostou-se na cama, olhando para o teto, sentindo aquela frase reverberar dentro dele. Não era apenas nostalgia. Algo novo estava nascendo, embora tivesse raízes no passado. Uma semana depois, ele tomou uma decisão. Pegou o carro e foi até uma cafeteria que sabia que ela gostava. Mandou mensagem. Bom dia. Tô num lugar que acho que você conhece. Minutos depois, ela apareceu na porta. Usava óculos escuros e um vestido leve, o cabelo preso num coque simples. Ao vê-lo, sorriu com aquele jeito que sempre desarmava qualquer barreira. Sentaram-se perto da janela. O café quente foi servido, e junto com ele vieram lembranças e risos. Conversaram sobre coisas banais, mas havia uma energia no ar que ambos sentiam, mesmo sem precisar falar. No final, quando se despediram, ele tocou de leve a mão dela e disse: Virginia, eu não sei onde isso vai dar, mas quero descobrir. Ela respirou fundo, como se estivesse pensando na resposta, e então disse: Eu também quero. Foi naquele instante que algo mudou entre eles. As mensagens, que antes eram espaçadas, se transformaram em ligações longas. Os encontros começaram a se tornar mais frequentes. O passado não era mais apenas uma lembrança, estava se transformando em um presente cheio de possibilidades. Era uma tarde de sábado, e o clima em Goiânia estava ameno. Um céu parcialmente nublado deixava a cidade com aquela luz suave, perfeita para um passeio tranquilo. Zé, mexendo no celular, enviou uma mensagem curta para Virginia. Tenho um lugar para te mostrar hoje. Topa? Ela respondeu com um simples topo e um emoji sorridente. 2 horas depois, ele estacionou a caminhonete em frente ao prédio onde ela estava hospedada. Virginia entrou no carro, usando uma blusa preta de manga comprida e calça jeans, um look simples, mas que, aos olhos de Zé, parecia ter sido escolhido para aquele momento. E aí, vai me contar para onde a gente tá indo?
Perguntou ela, com um sorriso curioso. Se eu contar, perde a graça, respondeu ele, mantendo o suspense. O trajeto durou cerca de 20 minutos, até que eles chegaram a uma estrada mais afastada da cidade. O lugar era uma chácara simples, mas charmosa, onde eles tinham ido juntos anos atrás, ainda no início do relacionamento. Lá havia um pequeno lago, um deck de madeira e algumas árvores que, com o vento, produziam um som suave e constante. Quando estacionaram, ela olhou ao redor e abriu um sorriso largo. Eu me lembro daqui, disse, olhando para o lago. Foi aqui que você cantou aquela música que depois virou sucesso. E você disse que achava que nunca ia sair do papel, completou ele, rindo. Mas acabou virando hit. Eles caminharam até o deck e sentaram-se lado a lado, os pés balançando sobre a água. O silêncio não era desconfortável, pelo contrário, parecia carregado de significado. Era como se aquele lugar guardasse fragmentos do que eles tinham vivido, prontos para serem revisitados. Zé pegou o violão que tinha levado no carro e começou a tocar suavemente. A melodia era nova, mas as notas carregavam a mesma emoção das músicas que ele compunha nos tempos em que estavam juntos. Essa eu escrevi esses dias, disse ele, sem parar de tocar. Não é sobre ninguém específico, ou talvez seja. Virgínia sorriu, olhando para ele com um brilho nos olhos. Acho que eu sei sobre quem é. O vento soprou mais forte, levantando alguns fios do cabelo dela. Ele parou de tocar por um momento, apenas para observá-la. Era impressionante como, mesmo depois de tanto tempo, ainda conseguia se perder naquele olhar. Sabe, Virgínia, começou ele, com a voz mais baixa. Esse lugar sempre me fez pensar na gente. Não no que deu errado, mas no que sempre deu certo. Ela suspirou, mexendo nos próprios dedos. Eu também penso nisso às vezes. Acho que, por mais que a gente tente seguir em frente, certas conexões não se apagam. E se a gente não tentasse apagar? Disse ele, fitando-a seriamente. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Ela não respondeu de imediato, apenas desviou o olhar para a água, como se buscasse uma resposta no reflexo do céu. Depois de alguns minutos, levantaram-se e caminharam de volta para o carro. Aquele dia não terminou com um beijo ou uma declaração definitiva, mas algo havia mudado. Eles sabiam que estavam, lentamente, caminhando para um recomeço, e que talvez, dessa vez, fosse para durar. Nos dias que seguiram a visita à chácara, Zé e Virgínia mantiveram um contato constante. As conversas, antes leves, começaram a tocar em pontos mais sensíveis. Eles já não falavam apenas sobre música, eventos e coisas do dia a dia. Começavam a revisitar o que tinha ficado mal resolvido entre eles. Numa noite de terça-feira, enquanto trocavam mensagens, Virgínia digitou algo que deixou Zé pensativo. Às vezes eu fico com medo de a gente estar se iludindo, Zé. E se a gente se machucar de novo? Ele leu e respirou fundo. As palavras dela faziam sentido. O passado não podia ser ignorado, mas também não precisava ser uma prisão. O medo faz parte, mas e se dessa vez a gente acertar? Respondeu ele. Do outro lado da tela, ela demorou para responder, mas quando a notificação chegou, trouxe um pequeno alívio. Talvez a gente precise descobrir. Naquela semana, eles combinaram de se encontrar num restaurante discreto, longe de olhares curiosos. Zé chegou primeiro e pediu uma mesa no canto, onde a iluminação era mais suave e havia menos movimento. Virgínia entrou alguns minutos depois, usando um vestido azul que destacava ainda mais o brilho dos olhos. Você sabe que isso aqui é arriscado, né? Disse ela, sorrindo de canto enquanto se sentava. Vai ter gente falando se descobrir. Sempre vai ter gente falando, Virgínia. A questão é, a gente vai deixar de viver por causa disso? Respondeu ele, firme. O garçom trouxe as bebidas, e eles ficaram por alguns instantes em silêncio, como se estivessem reunindo coragem para dizer tudo o que queriam. Eu não quero reviver brigas antigas, disse ela, por fim. Se for para tentar de novo, tem que ser diferente. Concordo. Ele se inclinou um pouco para a frente. Eu não sou o mesmo cara de antes, e acho que você também não é a mesma mulher. Ela o observou por um momento, avaliando a sinceridade no olhar dele. Você fala como se já tivesse certeza do que quer. Eu tenho. A voz dele soou firme, sem hesitação. Eu quero você de volta. Não porque sinto falta do que a gente tinha, mas porque acredito no que a gente pode ter daqui para frente. Virgínia ficou em silêncio, mexendo devagar no copo. O coração batia rápido, e, apesar das dúvidas, uma parte dela queria acreditar que ele estava certo. Zé, eu não vou mentir,
ainda tenho receio. Mas a verdade é que, ela hesitou, olhando para baixo. Eu também sinto vontade de tentar de novo. A conversa não terminou com promessas definitivas, mas com um acordo silencioso. Eles continuariam se encontrando, sem pressa, permitindo que o tempo mostrasse se estavam prontos para reatar. Ao sair do restaurante, Zé acompanhou até o carro. Antes que ela entrasse, ele segurou levemente sua mão e disse: "Então a gente vê até onde isso vai?" Ela sorriu. "A gente vê." E entrou no carro, deixando no ar a sensação de que, dessa vez, o destino poderia realmente estar ao lado deles.